As nações do mundo encontram-se por estes dias em mais uma COP. A 27ª Conferência das Partes das Nações Unidas, este ano 2022, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Estas são reuniões que praticamente todos os anos e nas últimas décadas reuniram as lideranças dos povos do mundo, e este é o tema também de mais uma Hora de Agir. Que caminho foi este desde o primeiro dia da Terra, a 22 de abril de 1970, onde foi dado um importante impulso para as primeiras leis de preservação ambiental? Depois, a Conferência de Estocolmo em 1972, ou o que aconteceu 20 anos depois, em 1992, na Declaração do Rio. Ou depois, 3 anos à frente, em Berlim, a primeira COP, até à 26ª COP, há um ano, em Glasgow. Véspera de Natal de 1968. Missão tripulada da Apollo 8. Frank Borman, James Lovell e Bill Anders foram os primeiros homens a entrarem na órbita lunar e procuravam possíveis locais para uma primeira alunagem, que aconteceria poucos meses depois, em 20 de julho de 1969. De repente, Bill Anders, no canto do olho, observou algo de maravilhoso, extraordinário. Oh, yeah, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty? Got a color film, Jim? E assim foi tirada a primeira fotografia da Terra a partir do espaço. Ficou conhecida por Earth Rising, a ascensão da Terra, o nascer da casa comum. Um ponto no universo que é a fronteira de todos os nossos sonhos e o nosso lugar para a procura da felicidade. Uma consciência comum terá nascido, a da preservação do ambiente, da biodiversidade e dos problemas da contaminação. E a 22 de abril de 1970, o senador Gaylord Nelson fez acontecer o primeiro Dia da Terra. Juntou mais de 2.000 universidades, 10.000 escolas e centenas de comunidades. Teve tanto sucesso que os Estados Unidos criaram a Agência de Proteção Ambiental. Our goal is an environment of decency, quality and mutual respect for all human beings and all other living creatures. An environment without ugliness, without ghettos, without poverty, without discrimination, without hunger, and without war. 2 anos depois, na Suécia, 113 países produziram para o mundo a Declaração de Estocolmo, com 26 princípios e a criação do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Há 50 anos, nessa reunião em Estocolmo, o mundo já se preocupava com a forma como a industrialização e o crescimento demográfico afetava não só a poluição atmosférica, como a água, o solo e a pressão do crescimento demográfico sobre os recursos naturais. 20 anos depois, a Declaração do Rio de Janeiro. Uma geração depois, era visível que o mundo caminhava para um precipício. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. No Rio de Janeiro, foram ratificados os princípios da Conferência de Estocolmo 20 anos antes e foram formulados 27 princípios fundamentais para o desenvolvimento sustentável, onde ficou escrito que todos os países deviam cumprir a Aliança Mundial, onde seria essencial o aprofundar da cooperação entre Estados. Nascia nesse mês de junho de há 30 anos a Agenda 21, que procurava reduzir a produção de produtos tóxicos, uma maior utilização de energias renováveis, mais transporte público para menos emissões de dióxido de carbono e menos ruído, e resolver o problema da escassez de água potável em muitas regiões do mundo. O desenvolvimento a partir daí teria de ser social e ecologicamente suportável, ecológica e economicamente viável e económica e socialmente equitativo. O princípio 26 da Declaração do Rio estabelecia: os Estados deverão resolver todas as controvérsias sobre o meio ambiente por meios pacíficos e com a coordenação da Carta das Nações Unidas. Francisco Ferreira, professor e ativista ambiental, esteve em praticamente todas as COP. No Rio, há 30 anos,
sabia-se que, efetivamente, o aquecimento global e as suas consequências poderiam vir a ser dramáticos para a humanidade. A Convenção entra em funcionamento em 1995. Que foi em Berlim, na Alemanha, com 117 países que fizeram esforços para reduzir as emissões para os níveis de 1990, tendo existido consenso para que a longo prazo seria preciso muito mais. No prazo de 2 anos, teria de ser elaborado um protocolo com força legal que comprometesse todos na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Um ano depois, em 1996, na COP2 na Suíça, foi introduzido pela primeira vez o apoio aos países em desenvolvimento, que seria realizado através do Fundo Global para o Meio Ambiente. Em 1997, a COP3 em Kyoto, no Japão, um dos marcos mais importantes nestes 27 anos. 159 países, entre eles os mais desenvolvidos, comprometiam-se em reverter o aumento das emissões que tinham iniciado há mais de 150 anos. Foi o primeiro compromisso dos países desenvolvidos em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Depois, esse protocolo envolvia uma redução de cerca de 5,2% da parte destes países entre 1990 e o período 2008-2012, mas nós temos um segundo momento, esse, eu diria, de frustração, que foi em Copenhaga. Em 2009, a COP15 de Copenhaga era das mais importantes porque iria estabelecer as metas de redução de gases com efeito de estufa para o período 2013-2020. Um falhanço total, porque terminou sem acordo global para a redução das emissões. Na COP16, em Cancún, no México, foi criado o Fundo Verde do Clima para administrar a contribuição financeira dos países e foi marcada por avanços concretos na redução de emissões de carbono de países como a China, Índia e Brasil. 2013, COP19, em Varsóvia, na Polónia, ano marcado pela tempestade mais destrutiva de sempre, o super tufão Haiyan, que tirou a vida a mais de 6.000 pessoas nas Filipinas, onde foi criado o regime de compensação por perdas e danos, e financiamento climático e pagamento por emissão reduzida a partir de esforço de combate ao desmatamento e à degradação florestal. Em 2015, na COP21 de Paris, onde foi celebrado um acordo histórico. Foi um dia memorável para o mundo. As nações do mundo davam as mãos e comprometiam-se em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de forma a que o aumento de temperatura no final do século não excedesse o intervalo de 1,5 a 2 graus Celsius no final do século. Os países apresentaram planos de ações nacionais para a redução das suas emissões, que iriam ser atualizados de 5 em 5 anos para metas cada vez mais ambiciosas. Comprometeram-se também com transparência. Estes relatórios seriam públicos para que fosse supervisionado o desempenho de cada país. E foi reforçado o compromisso para os países menos desenvolvidos, ajudando com financiamento para a redução de emissões e para criarem resiliência aos efeitos das alterações climáticas. Eu acho que nós, quando estávamos em Paris, para além da felicidade imensa de chegar a um acordo depois de muitos dias a discuti-lo, não tivemos, se calhar, a percepção daquilo que tínhamos conseguido. E o Acordo de Paris, do ponto de vista do compromisso, é muito provavelmente o mais relevante acordo mundial que se conseguiu, eu nem diria neste século, quase que diria desde o final da Segunda Guerra Mundial. É de facto um acordo de compromisso de uma enorme relevância. Aliás, quando saiu de Paris, os mais otimistas achavam que em 2, 3 anos o acordo estaria em vigor e até esses se enganaram, porque logo em menos de 1 ano e meio o acordo esteve em vigor, subscrito pelo número das partes, ou melhor, ratificado pelo número das partes que tinham que o ratificar para que o acordo valesse. Por isso foi de facto um momento histórico, um momento multilateral como não se voltou a ver no mundo, isto é, em que ninguém impôs nada a ninguém, em que cada país, cada parte, disse ao que vinha, assumiu o seu compromisso. Na COP22, em Marrakech, ao terceiro dia da reunião, uma notícia caiu como um balde de gelo. Donald Trump tinha acabado de ganhar as eleições nos Estados Unidos e, com ele, a ameaça de abandonar o Acordo de Paris e a sua visão de que o aquecimento global era uma invenção dos chineses. Foi uma reunião confusa, devido a visões diferentes quanto ao estabelecimento do livro de regras de Paris, mas também cheia de entusiasmo e anúncios. Estados Unidos e Alemanha anunciaram os seus planos de descarbonização
E António Costa, em nome do governo português, tornou Portugal o primeiro país do mundo a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050. Há uma coisa que é indiscutível. Portugal foi o primeiro país no mundo que disse vamos ser neutros em carbono em 2050. Isso aconteceu de facto na COP a seguir a Paris, em Marrakech, pela boca do Sr. Primeiro-Ministro, e eu direi que mais do que a afirmação, que tem obviamente um enorme significado político, foi a consequência que resultou dessa mesma afirmação. Nós não nos ficamos pelo statement político. Aquilo que fizemos a seguir a isso foi um roteiro para a neutralidade carbónica que provou que é possível. Nós tínhamos essa forte intuição. É possível sobretudo com muito investimento na sustentabilidade e a grande vantagem que resulta em termos do crescimento da própria economia, mas desta vez um crescimento no sentido certo, que é um crescimento que não usa combustíveis fósseis e por isso reduz emissões. Portugal teve também a felicidade, ainda que merecida, de estar a presidir ao Conselho Europeu e ao Conselho Europeu de Ambiente, mais em concreto neste caso, quando foi aprovada a Lei do Clima, que de facto, em bom rigor e simplificada, é a assunção por parte da Europa comunitária do compromisso que Portugal já tinha assumido em 2016. Depois do mundo ser obrigado a ficar em casa devido ao coronavírus e à SARS-CoV-2, a COP26 viria a acontecer em 2021 em Glasgow, na Escócia. Há um ano estivemos em Glasgow. Acompanhámos tudo. As expectativas, as negociações, os impasses e a declaração final. Este é um ritual que se repete ano após ano. Vamos ver o resultado da COP26 de há um ano na Escócia. A ação climática é conjugar dois verbos: mitigar e adaptar. Mitigar significa acabar rapidamente com a queima de carvão, petróleo e gás natural, que no mundo da COP em Glasgow há um ano e no mundo de hoje também, ainda são necessários para 80% da energia que precisamos em todo o mundo. O pior de todos os combustíveis fósseis é o carvão. Há muito que a sua queima devia ter terminado e há um ano ele esteve no centro do debate. A grande realização de Glasgow terá sido a de, pela primeira vez, palavras como carvão e combustíveis fósseis terem sido incluídas na declaração. Mas China, Estados Unidos e Índia, os maiores poluidores, não permitiram que a palavra phase out, descontinuar, fosse incluída, tendo-se optado pela palavra phase down, reduzir, um pequeno passo face à emergência que enfrentamos. De Glasgow saiu o compromisso de 40 países em encerrar as centrais a carvão. Países importantes como Canadá, Polónia, Coreia do Sul, Vietnã. Mas, infelizmente, ainda sem os países mais poluidores. 20 países estabeleceram também um acordo para terminarem a subsidiação dos combustíveis fósseis, uma verba total de 8.200 milhões de dólares, que seriam agora destinados a investimentos nas energias renováveis. Rússia, China e Brasil não se fizeram representar, mas a China esteve num diálogo profundo com os Estados Unidos, protagonizado por Xie Zhenhua e John Kerry, que chegou a incomodar muitos dos participantes, que apelidavam a COP de Glasgow como uma cimeira a dois. A verdade é que ambas as partes reconheceram que havia uma lacuna entre os esforços atuais e o Acordo de Paris e comprometeram-se em caminhar juntos rumo à diminuição das emissões de carbono. 100 países criaram uma aliança para investir 300 milhões de dólares para evitar a contaminação da atmosfera com o metano, um poderosíssimo gás com efeito de estufa. 100 líderes mundiais, que representam 85% da nossa floresta, comprometeram-se em estancar o desmatamento, garantindo 12 mil milhões de dólares de fundos públicos, 7.200 milhões de dólares de fundos privados em investimento. Um compromisso muito importante, porque a Declaração das Florestas de 2014, que previa reduzir o desmatamento para metade em 2020 e para zero em 2030, resultou não numa diminuição, mas sim num terrível aumento de 43%. David Attenborough disse que tínhamos de ser mobilizados pela esperança e não pelo medo. E essa esperança é aquela que mobilizou os países emergentes do Sul e os mais vulneráveis para estabelecer um objetivo global de adaptação que permitam que os países possam receber os fundos necessários para investir na resiliência, lidar com o aquecimento global e serem compensados pelas perdas e danos. Um importante avanço de Glasgow foi o consenso sobre o mercado global de carbono, dando início àquela que será a parte mais difícil: calcular, gerar e comercializar os créditos. Para que servem as COP? É a pergunta que queríamos responder nesta hora de agir.
30 anos sob a Declaração do Rio e 27 conferências das partes, 27 COPs depois que em diferentes pontos do mundo juntaram a humanidade. Há 2 grandes ativos que nós conseguimos atingir como humanidade. O consenso sobre a razão pela qual hoje enfrentamos o aquecimento global e o notável progresso científico que nos permite ter já nas nossas mãos a solução para esta crise climática. Foi esta a grande realização destas 27 conferências das partes. 27 COPs que chamaram a atenção do mundo para o que precisa de ser feito. Uma espécie de bússola. Uma bússola que apontou o caminho que precisava de ser trilhado e que mobilizou a opinião pública de todo o mundo. Já ninguém tem dúvidas hoje que o futuro será o de uma economia descarbonizada e circular, de uma mobilidade mais sustentável e que é preciso definitivamente proteger a vida, termos uma outra relação com o mundo natural e com a biodiversidade. Mas perante um sistema climático que já está em ruptura, nós precisamos de ter a consciência que precisamos de acelerar esta mudança para que não apaguemos o fogo depois da casa já ter ardido. Quando formos capazes de eletrificar as nossas necessidades energéticas, apostando nas fontes renováveis de energia e resolvendo definitivamente o problema da intermitência, teremos também de conseguir arranjar formas de armazenar a energia, quer seja de uma forma hidráulica, quer seja em baterias eletroquímicas e com eletricidade renovável, produzirmos hidrogênio e gases renováveis ou apostando na inovação de forma a que os combustíveis sintéticos sejam também economicamente sustentáveis. Precisamos também de extensos programas de apoio à reconversão dos resíduos para que eles sejam reconvertidos em matérias-primas secundárias para produzir os novos produtos, para que definitivamente nasça a economia circular, abandonando esta economia linear que extrai, produz, consome e depois deita tudo para o lixo. A mudança do paradigma energético, a descarbonização da economia e a neutralidade carbónica em 2050 é possível, mas implicará investir entre 2024 até 2050 2,5% do PIB mundial todos os anos. São 2.600 bilhões de dólares todos os anos. É muito dinheiro, mas é só metade do que hoje já gastamos todos os anos em subsídios diretos e indiretos à indústria dos combustíveis fósseis. Subsídios para aquecer o planeta. 27 COPs depois, continuamos a empurrar com a barriga o mesmo problema. Esta dependência que temos e continuamos a ter hoje, em 2022, de 80% dos fósseis para toda a energia que precisamos. Um problema que afeta principalmente os mais pobres e vulneráveis, que não têm os recursos para se adaptarem, para se defenderem, não por sua responsabilidade, porque eles não têm qualquer responsabilidade da crise climática, mas por responsabilidade de um hemisfério norte que se desenvolveu nos últimos 200 anos económica e socialmente poluindo o planeta e que até hoje capitulou e continua a capitular em fazer chegar a ajuda necessária para compensar aqueles que sofrem com as alterações climáticas. Mas há uma força que vem das ruas, a força da mudança, de uma juventude que grita e que luta pelo seu futuro, pelo nosso futuro. Uma energia que torna todas as mudanças irreversíveis, que nos tornam mais exigentes pelos nossos filhos, pelos netos. Não é o planeta que estamos a salvar. Somos nós que nos precisamos de salvar. Esta foi mais uma Hora de Agir. Esta é a Hora de Agir da humanidade.